Novos resultados sobre a cloroquina e hidroxicloroquina. Com a ciência dando resultado, hoje eu vou contar para vocês sobre um novo artigo que saiu semana passada e que tem tido um impacto muito grande dentro da tomada de decisão clínica e dentro da ciência em relação ao uso ou não da cloroquina. Mas eu queria falar duas coisas na verdade para vocês antes de começar. A primeira é tentar dizer a vocês o porquê que começou-se a se ter toda essa questão de estudar a cloroquina em pacientes com Covid. Tudo isso começou porque lá no início dos primeiros casos, pesquisadores haviam testado a cloroquina em laboratório para ver qual era o efeito em relação ao vírus SARS-CoV-2. E o que eles verificaram é que a cloroquina ela tinha a capacidade de negativar o vírus. Mas existe um espaço muito grande entre essa fase de laboratório e uma fase de ensaio em humanos. E o que eles estão percebendo é que isso realmente mudou. Apesar de em laboratório ter funcionado, parece que em humanos os resultados não são tão benéficos e ainda trazem efeitos adversos, e é isso que a gente vai discutir no artigo de hoje. A segunda coisa que eu quero reforçar é que não estamos falando de o tratamento que tem que ser feito para a Covid-19. Estamos falando de um dos tratamentos que deve ser ou que pode ser oferecido para o tratamento do Covid-19. Então, qualquer resultado negativo não tira a nossa capacidade de acreditar que uma nova droga virá e vai solucionar os nossos problemas. Voltando agora para o artigo, esse é um artigo extremamente interessante, extremamente bem feito, que envolveu 671 hospitais pelo mundo e aproximadamente 99 mil pacientes. Não se tratou de um ensaio clínico, mas se tratou de um estudo que a gente chama de coorte retrospectivo. O que é isso? É quando eles vão lá atrás e pegam as informações dos pacientes que aconteceram há um tempo atrás. Como isso aconteceu? Os pesquisadores pegaram prontuários. O que é um prontuário? O prontuário é tipo uma agenda, um diário, em que os profissionais de saúde preenchem dentro de um hospital. Então, se eu tenho um paciente internado e ele vai receber algum tipo de medicação, deve estar registrado nesse diário que o paciente recebeu esse tipo de medicação. Então, o que os pesquisadores foram lá nesses prontuários durante os meses de dezembro de 2019 a abril de 2020 e checaram como havia sido o tratamento dos pacientes com Covid-19 diagnosticados, ou seja, com PCR positivo. Eles criaram alguns critérios de inclusão, ou seja, esses pacientes eles tinham que ter o PCR positivo em até 48 horas, ou seja, eles queriam saber qual era a relação da cloroquina e da hidroxicloroquina em até 48 horas que os pacientes estavam lá no hospital. Eles também excluíram pacientes que estavam em uso de Remdesivir e pacientes que estavam em uso de ventilação mecânica. Por quê? Porque eles queriam excluir esses confundidores, ou seja, aqueles pacientes que estavam mais graves em ventilação mecânica poderiam se tornar uns confundidores nessa análise. Então, eles acabaram por excluir esses pacientes. Um total de aproximadamente 98 mil pacientes poderiam estar inclusos nessa análise. Eles excluíram aproximadamente 3 mil a 4 mil pacientes, porque apresentaram um desses critérios de exclusão, ou estavam em ventilação mecânica, ou tinham mais de 48 horas de PCR positivo, ou estavam em uso de Remdesivir. E então eles seguiram o estudo com aproximadamente 96 mil pacientes. Como isso aconteceu? Eles foram lá nos prontuários e verificaram. Os pacientes que usaram somente cloroquina foram para um grupo, quem usou somente hidroxicloroquina foram para um segundo grupo, e quem usou cloroquina mais o microlídeo é uma das famílias de antibióticos que podem ser usadas, foram para o terceiro grupo, e quem usou hidroxicloroquina com microlídeo foram para um quarto grupo. E então eles queriam saber o que tinha acontecido com esses pacientes. Todos os outros pacientes que não se encaixavam nesses quadros foram para um grupo controle que serviu como um grupo de comparação, ou seja, pacientes que não usaram nem cloroquina nem hidroxicloroquina. Eles pegaram dentro desse grupo de 96 mil e eles viram que 11% dos pacientes morreram. E eles queriam saber qual era a característica desses pacientes que morreram para os que sobreviveram. Eles viram em geral que na amostra realmente os pacientes que mais morreram eram mais prevalentes entre os idosos, entre os obesos, entre pessoas que fumavam e mais em homens do que em mulheres. Então eles foram lá e eles dividiram entre os grupos e ponderando por todos esses fatores que podiam influenciar, ou seja, idade, índice de massa corporal, sexo, dentre outros, para ver se existia realmente essa relação entre o uso dessa medicação e o aumento na mortalidade.
E o que eles perceberam é realmente que usar cloroquina, hidroxicloroquina, somado ou não a algum outro tipo de microlídeo, aumenta o risco de mortalidade desses pacientes. Além disso, também fazer o uso dessas medicações aumentou a chance desses pacientes de terem algum tipo de arritmia ventricular. Então, em síntese, o que esse artigo tenta trazer é que usar cloroquina, usar hidroxicloroquina, somado ou não a outro medicamento, aumenta o risco de morte e aumenta o risco de arritmia. Entretanto, não é possível fazer uma relação de causa e efeito, porque o artigo não se trata deste ponto. Outra coisa também importante é que eles não têm como provar que a causa da morte, porque usou a cloroquina, está relacionada à arritmia. A única coisa que eles conseguem dizer é que se eu usar a cloroquina, eu tenho mais chances de morrer e eu tenho mais chances de ter arritmia, mas que pode ser que elas não tenham nenhum tipo de relação. Obviamente, esse artigo ele apresenta algumas limitações. A primeira delas, não se trata de um ensaio clínico, mas ele tem um número de pacientes bastante significativo e que traz uma resposta bastante importante para a gente. Os autores concluem falando isso, que não há evidência de benefícios da cloroquina e hidroxicloroquina para os pacientes com Covid-19 e que tem essa chance de aumentar o risco de mortalidade e o risco de se ter arritmia. Eles reforçam que se tem que ter um cuidado para usar esses resultados e o que eles orientam é que não se use mais a cloroquina no hospital e que sim, aguardem algum ensaio clínico ser feito para que, com segurança, essa droga possa ser administrada para os pacientes com Covid-19. Lembrando, gente, que quando estamos falando desses resultados, nós não estamos falando do uso da cloroquina de uma forma geral. Ela ainda é útil para as outras doenças a quais ela foi criada. Ela foi criada para ser usada por determinados tipos de doenças. E, infelizmente, ela parece não estar sendo útil ou benéfica para o tratamento do Covid-19. Mas continua sendo uma droga útil e que deve ser usado com recomendação para os pacientes que precisam, ok? O que eu também achei interessante, decorrente de todos esses estudos que têm saído em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, é que agora, no dia 22 de maio de 2020, o Conselho Nacional de Saúde emitiu uma nota revogando todas as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde para se usar cloroquina e hidroxicloroquina nas fases iniciais do Covid-19. Isso significa, então, que talvez o Conselho Nacional de Saúde esteja realmente levando em consideração o que a ciência tem provado e tornando, assim, os nossos atendimentos um pouco mais seguros. Continuemos acreditando no que a ciência vai oferecer, continuemos esperando o que a ciência tem para oferecer e aguardando bons resultados dos novos fármacos que também estão sendo testados. Até o próximo. Tchau, tchau.